De volta aqui com o CJC+, para todo o Brasil, e neste bloco, como nós tínhamos dito no bloco anterior, a gente vai ter aqui uma entrevista falando tudo sobre um problema que talvez você já passou ou você conhece alguém que talvez está enfrentando isso, que é o mal chamado síndrome do pânico. Como tratar? Será que a família ela pode identificar quais são os sintomas? Como a gente identifica que alguém que está ali junto da gente, alguém que é da nossa família, que faz parte da família, está com esse problema? E a gente vai conversar sobre isso agora com o psicólogo e psicanalista Miller Silva. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Miller, tudo bem? Tudo, obrigado. Miller, quando a gente fala em síndrome do pânico, acho que é o que todo mundo já ouviu falar, né? Mas para a galera que talvez já ouviu falar, mas não sabe o que seria a síndrome do pânico? Seria algo muito maior do que um simples medo? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, um tipo de transtorno de ansiedade, na verdade. E ela é um medo, na verdade, ela é mais do que o medo, ela é o medo de ter o medo, né? Você passou normalmente por uma situação de estresse muito grande, ou, por exemplo, um assalto, uma morte na família, e aí você tem medo de passar por isso novamente. De uma linguagem mais simples, é basicamente isso. A pessoa, ela nasce com a síndrome do pânico ou ela desenvolve com o tempo? Ela desenvolve. Ela costuma acontecer normalmente no final da adolescência, início da fase adulta ou na terceira idade. Então pode acontecer em diferentes faixas etárias, né? Mas normalmente nessas duas faixas etárias. Rapaz, tenso, hein? Imagina. Isso mesmo. Você desenvolveu medo de uma coisa que às vezes nem existe. É verdade, porque tem você falou que pode acontecer da pessoa desenvolver isso com alguma situação. E também acontece isso que ele acabou de falar, a pessoa desenvolve um medo com algo que talvez ela nem... eu tô sentindo que eu estou sendo perseguida, às vezes nem é. Isso também, isso acontece também dentro da síndrome? Sim, então, é o que eu falei, é o medo de sentir o medo, né? Por exemplo, ele tem medo de ser perseguido. E aí ele não necessariamente pode ter sido perseguido, né? Está sendo perseguido. Rapaz, que e aí coisa. desenvolve esse transtorno. E geralmente quem tem isso? A pessoa ela consegue, por si só, identificar que ela tem esse tipo de problema? Esse meu medo ele é em excesso, ele é excessivo, eu vou procurar ajuda. A pessoa consegue identificar isso ou nem sempre? Assim, a pessoa consegue identificar os sintomas, né? Mas um leigo ele não vai saber, olha, estou com transtorno do pânico. Sintomas como sudorese excessiva, taquicardia, sabe? Hiperventilação, né? E ela vai conseguir identificar esses sintomas, mas não necessariamente dar um nome a isso, que é diferente. Entendi. Como é que a gente pode identificar que um amigo nosso ou um parente está vivendo essa síndrome? Então, se você identificar que ele tem esse tipo de comportamento, por exemplo, anoiteceu e ele não consegue ficar na rua, né? Ele não consegue sair de casa ao anoitecer. Às vezes ele trabalha à noite, e aí, né? Como é que ele vai fazer? Então a gente pode ficar um pouco mais atento diante de sintomas como esse, né? E aí, se isso for uma coisa recorrente, que começa a atrapalhar o dia a dia dele, a gente pode buscar auxílio de um especialista. Eu tenho um amigo que ele recentemente ele tinha essa síndrome, mas ele ficou um tempo sem sofrer nada, ele ficou uns 9 meses. Aí recentemente ele estava dormindo de madrugada e viu na cabeça dele um tipo de bicho na lateral da cama. Ele falou que era um tipo de cobra, alguma coisa. E ele ficou desesperado, tentou correr e depois ele ficou sabendo que era um guarda-chuva. Não era nada. Ele quebrou o vidro do quarto, saltou, pulou a janela, correu pelos telhados dos outros, com medo do que ele estava vendo. Isso é síndrome do pânico também? Isso... Ou já vai para um tipo de alucinação? A gente pode chamar de um tipo de um delírio, talvez, né? De maneira bem simplória também, dizendo. Mas a gente pode chamar de um tipo de delírio, né, na verdade. Porque ele confundiu um animal com um objeto. Né? Já não trata como síndrome do pânico. Nesse caso, a não ser que ele fosse desenvolver isso de maneira que atrapalhasse o dia a dia dele. Porque assim, a gente só pode classificar qualquer tipo de doença de cunho psíquico se esses sintomas que causam a doença
atrapalham a rotina daquele indivíduo. Aí a gente classifica como uma doença. Entendi. Às vezes você tem um medo qualquer e, ok, é só um medo. Todo mundo tem medo. Sim. Mas a partir do momento que aquilo atrapalha o teu dia a dia, a gente pode ficar mais atento. Sim. A síndrome do pânico, ela vai e volta? Ou ela, quando ela vai, ela nunca mais volta? Tem esse risco dela voltar quando a pessoa consegue vencer? Tem o risco dela voltar. Tanto é que a gente indica evitar situações de risco, né? Evitar, né? Mas a gente não vai deixar de fazer tudo por conta disso. Mas é bom evitar para que não haja um retorno dessa doença. A minha mãe, ela tem um pânico, mas é um pânico mesmo de um bicho chamado gafanhoto, né? Porque está muito associado ao que na infância ela passou, um trauma. Então, se entrar um grilinho desse tamanho em casa, ela fica em pânico. Só que isso já não atrapalha na rotina dela, então não pode ser considerado uma síndrome, né? Mas isso é muito comum, as pessoas falam pânico para esse tipo de coisa, né? Sim. A pessoa fala, aí começa a englobar, né? Todo pânico. É igual depressão, né? Tem muita eu estou em depressão, às vezes você está só triste, né? É verdade. E qual é o momento que a pessoa... eu tenho alguém em casa que vamos colocar aí nas famílias. O meu filho, minha filha, adolescente, já tem tempo que ele não quer ir para a escola, se ele trabalha, já tem tempo que não está indo para o trabalho, não conversa, só fica trancado no quarto. E eu tô percebendo que a rotina dele está muito diferente do que era. E eu estou pensando em levar ele num profissional. Esse é o momento que os pais eles devem acordar, dar esse start, quando eles percebem que o filho ou alguém dentro de casa está com a rotina totalmente diferente e a pessoa muitas vezes não quer falar, né, o que é. Ela deve mesmo conversar com a pessoa e levar ela no profissional, esse é o momento? Esse é o momento, porque, como eu falei, se está mudando a rotina, é bom ficar atento, né? E se é uma coisa que realmente atrapalha, por exemplo, olha só, ele já reprovou algumas vezes, né? Então, o que é isso? Essa coisa de não querer ir para a escola pode querer dizer muita coisa. Pode ser um transtorno de pânico, pode ser um problema familiar, né? Que a gente não sabe, a gente só vai precisar mesmo durante o decorrer da terapia. Uma pessoa perguntou pra gente aqui, o seguinte, a pergunta dela foi, às vezes, quando eu tenho que sair, ou um compromisso na igreja, ou em qualquer lugar, principalmente à noite, eu fico um pouco agitado e só fico aliviado depois que chego em casa. Isso é um indício da síndrome? Pode ser. Eu tenho experiência de um paciente que ele sai, mas só que quando ele sai, ele tem incontinência urinária. Então ele não consegue, ele precisa parar diversas vezes no trajeto dele para que ele vá ao banheiro. Então, assim, isso a gente está falando de transtorno de pânico, mas assim, é uma questão que atrapalha já a rotina dele ao sair, né? Que era essa a pergunta. Mas com relação à pergunta desse telespectador, a gente pode ficar atento a esse sinal sim, né? E ele precisa ficar atento também se isso acontece em outras ocasiões, né? E não só ao sair à noite. E também relembrar um pouco o histórico dele. O que aconteceu antes, né, para ter isso? Teve alguma ocasião que ele passou e que está relembrando isso ao sair à noite? Exatamente. É igual eu quando passei um perrengue, né? Aquilo colocou perrengue dentro de um ônibus aí, né? Que eu quase fui assaltado. E eu não pego mais esse ônibus naquele horário porque é perigoso mesmo, né? Então, eu tive que mudar o trajeto. E quando isso aconteceu, até para pegar o ônibus de dia eu ficava pensativo. Falei, rapaz, vou pegar esse ônibus. Não, no mesmo ônibus. Eu sei que o negócio aconteceu à noite, mas até de dia eu estava com um certo receio. Hoje já venci isso, mas acontece. É uma questão de prudência também. Também, com certeza, né? Vamos ser prudentes, né? Emília, quais os tratamentos que geralmente uma pessoa que está enfrentando um quadro desse, ela precisa passar? Geralmente é usado medicamentos, depende existe graus para síndrome do pânico, os mais leves até os mais pesados que precisam ser tratados com remédio? Os graus é uma questão muito subjetiva, porque depende de como a pessoa percebe esse medo, né?
Então normalmente se usa medicação e terapia. E precisa haver a combinação desses dois, né? Precisa fazer a medicação com o psiquiatra e a terapia com o psicólogo. Show de bola. Você tem em mente alguma pessoa que você já trabalhou, algum paciente, essa era a palavra, que você assim fala assim, nossa, esse caso aí é complicado. Esse foi o caso assim que você mais teve dificuldade em trabalhar? Tenho sim. Paciente com esquizofrenia, não com transtorno de pânico, mas com esquizofrenia, são casos mais complicados, né? Porque além a esquizofrenia é uma combinação, na verdade, de diversas doenças. Tem o medo, tem o delírio, tem a ansiedade. Então, assim, são muitas doenças que acabam aglutinando ali no mesmo indivíduo. Então, são casos normalmente mais complicados, mas não é impossível. Quando a síndrome do pânico ela fica muito forte na pessoa, ela pode se desenvolver para uma esquizofrenia? Pode. A síndrome do pânico, ela pode, assim como qualquer outra doença, pode haver uma comorbidade, que é o que a gente chama, né? Que é quando se junta mais de uma doença, se não for tratado, por exemplo, você pode ter uma depressão, né? Como, por exemplo, né? Que é já uma coisa que é um pouco mais grave, a gente considera, né? Do que a síndrome do pânico. E eu já ouvi pessoas com certos medos de coisas muito simples. Vamos supor, a pessoa tinha medo de, eu não uso o isqueiro porque eu tenho medo do clique do isqueiro, né? A pessoa pode desenvolver um problema com algo que aparentemente pra gente é banal, né? Algo bem simples, mas a pessoa desenvolve um medo, um pânico e acaba não desenvolvendo aquela função simples aqui. Isso é algo que é considerado um caso grave, um caso simples, pela função ser aparentemente simples pra gente, quando a pessoa está com esse problema? Assim, como eu te falei, essa questão da gravidade ou não, ela exatamente quer dizer somente pessoal, sobre a pessoa que está sentindo, assim, na verdade. Às vezes aquele clique do isqueiro pode ser para ela algo assustador, né? Assim como para ela pegar um ônibus que faça um determinado trajeto pode ser muito simples. Peraí, mas eu pego aquele ônibus o tempo todo. Nunca me aconteceu nada, né? Então, vai muito da percepção que aquele indivíduo tem sobre aquele comportamento dele. Uma dúvida que o pessoal sempre tem a pessoa que está vivendo essa dificuldade, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa não consegue sair de casa à noite porque tem medo. Ela tem que fazer o quê? Enfrenta o problema ou fica em casa? Olha, a pessoa que está passando por isso, na verdade, precisa de ajuda, né? Sim, profissional. Sim. Enfrentar o problema pode ser perigoso porque pode causar um problema ainda maior, né? Por exemplo, se ela sai assim, ela pode desmaiar. Pode acontecer um desmaio. Imagina, você desmaiar à noite, dependendo do lugar, pode ser arriscado, né? Pode ser perigoso. Então, talvez enfrentar o problema sozinho não é muito indicado. Se você quiser optar por enfrentar o problema, que vá acompanhado. Que aí, em caso de qualquer adversidade, você tem alguém próximo para te socorrer ali, né? Mas no início do tratamento a gente indica sim a enfrentar acompanhado no início a situação que causa medo. Show. E a família nesse caso? Como a família deve agir nessa situação, doutor Miller? A família deve agir sem julgamento, né? Assim, não, isso é frescura. Não é frescura. Se fala muito isso. Isso é frescura. Isso é bobeira, pelo amor de Deus, você tem medo de quê? Não tem nada acontecendo. Não é bem por aí. É apoiar nesse sentido mesmo, olha. A gente está aqui para te ajudar, né? No que você precisar, vamos buscar ajuda. Quer marcar um psiquiatra, quer um psicólogo? A gente vai com você, né? Que às vezes, até para ir ao profissional, a pessoa tem medo, né? Então, é importante que a família apoie nesse sentido. A pessoa cria uma síndrome do psicólogo, a síndrome do psiquiatra, né? Com medo de ir, com medo de saber que você tem algum problema. Isso. E assim, é muito possível também, dependendo do caso,
que o profissional vá até o paciente. Às vezes ele não consegue mesmo, assim. Mesmo com alguém, ele não consegue sair de casa. Então, nesses casos, a gente pode ir, sim, até a casa do paciente. Nesse caso é necessário, que já é um caso bem extremo, né? A pessoa não claro. conseguir sair. Claro. E geralmente, muitas das soluções de problemas está relacionado também à atividade física. Porque na atividade você pode, além de exercitar, você pode ter contato com outras pessoas. Dependendo do caso, se a pessoa for acompanhada, seria uma boa forma de tratamento, dependendo do que a pessoa está passando, para ter o contato com a pessoa, com o mundo externo. Seria bom? Claro, a atividade física ela é excelente em qualquer ocasião, né? Com você estando bem psicicamente ou não. E em casos como esse, ela é essencial, né? A atividade física, seja uma academia, uma aula de yoga, sabe? Qualquer atividade física, para você se mexer mesmo, né? Ela libera substâncias que te fazem se sentir bem, né? Te ajudam até nesse teu tratamento. Mas lembrando que precisa haver uma combinação de atividade física, apoio familiar e apoio profissional. Sem essas três coisas, não funciona. Tá aí, então, né? O pessoal que tem aí talvez algum medo, alguma dificuldade, né? Procura uma pessoa para te ajudar, vai atrás, talvez de um profissional, porque pode ser uma coisa muito séria, né? A gente não pode também ficar achando que é frescura, como o próprio doutor falou. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no programa, tá? Que o senhor volte mais vezes, porque esse assunto é muito extenso, ainda dá para falar horas e horas. Queria que o senhor deixasse os seus contatos para o pessoal de casa conhecer o seu trabalho melhor. Sim. Meu telefone é 21 99807 8819. E eu tenho uma fanpage também no Facebook, Miller Silva, psicólogo. Tá aí. Beleza, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sempre que quiser voltar, as portas estarão abertas. Obrigado. Show de bola, doutor Miller. E agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não sai daí.